Deus. Obrigada, boa noite. Oi, Ezi, a gente estava na prece. Oi, Ezi. Oi, Edith, a gente estava na prece, tá, querido? Não, tá tranquilo. Gente, boa noite para todos que estão já chegando, que chegaram. A gente vai dar continuidade ao capítulo 14, e a gente vai falar hoje, a gente vai falar um pouco mais do umbral. Lembra que André Luiz está em nosso lar fica localizado numa zona espiritual, né, numa dimensão espiritual denominada por nós de umbral fino, mas umbral não é uma localidade, é importante a gente lembrar isso, é um estado de consciência. Nós sabemos que tudo aquilo que nós pensamos, né, os pensamentos, eles nascem na nossa mente. A nossa mente, como diz Emmanuel, é um reflexo da nossa consciência. Isso é importante a gente relembrar. A nossa mente é um reflexo da nossa consciência. E os nossos pensamentos, eles nascem na nossa mente. E eles são plasmados. Então, ao redor da nossa Terra, existe uma psicosfera, na qual a gente dividiu essa psicosfera em várias camadas por graus de densidade. Quanto mais denso é uma dimensão, mais próximo da Terra ela se encontra. Então, nós sabemos que tem pelo menos a dimensão treva, fica justamente na crosta, que é aqui onde a gente habita, aqui onde a gente anda. A gente não vê, mas as trevas estão nessa dimensão. Ali vão se localizar espíritos cuja consciência encontra-se adormecida para o amor. São espíritos que ainda andam na contramão das leis de Deus, como se isso fosse possível e fosse eterno. Mas é impossível a gente andar eternamente na contramão da lei de Deus. A lei de Deus é lei de amor. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que se permitir amar, mesmo aqueles que a gente tem dificuldade, porque a lei de Deus é lei de amor. E a região das trevas é onde se localizam os espíritos que andam extremamente na contramão da lei do amor, mas que são espíritos cruéis, perversos, grandes criminosos de vários tipos, né, de várias procedências. Então nós temos... Eu estou sem som, gente? Não, né? Então, tá. Então existe... nas trevas, quem habita são esses espíritos que andam completamente na contramão das leis de Deus. Mais acima vão habitar espíritos na dimensão espiritual chamada umbral grosso, cuja densidade ainda é bastante grosseira, muito próxima da Terra. Também por espíritos que andam na contramão, mas já não tão cruéis quanto esses que estão nas trevas. Nós sabemos que existe um livro que retrata tão somente as trevas, de André Luiz, que é o livro Libertação. Nós vamos ver que existem colônias que são totalmente realizadas, organizadas para fazerem o mal uns para os outros. Lá existe o processo obsessivo entre os desencarnados, bem como lá existem espíritos que trabalham para obsidiar os encarnados. Então a gente vê que são espíritos, os espíritos das trevas são espíritos que andam muito na contramão. Acima, então, é um umbral grosso, cuja a densidade é um pouco melhor do que as trevas. Mais acima, nós vamos ter um umbral médio, menos denso do que o umbral grosso e as trevas. E mais acima ainda, a colônia, onde fica a colônia espiritual nosso lar, um umbral fino, que é muito menos denso do que o umbral médio, grosso e as trevas, claro, né? Então a gente tem que entender que os umbrais são criações nossas, que somos intitulados por André Luiz de co-criadores em plano menor. Isso, se eu não me falha a memória, está no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos. Lá André Luiz nos denomina como co-criadores em plano menor. Em plano menor, o que a gente faz? A gente plasma o nosso perispírito, isso é sempre obra nossa mesmo. A gente cria a nossa psicosfera e ajuda a manter os umbrais. Que tristeza, né?
Que tristeza. Mas é isso que a gente faz. Cada vez que a gente emite um pensamento de raiva, Edilane, é só você que está sem som, porque as pessoas estão me ouvindo. Eu não sei o que está acontecendo no seu computador, mas ninguém aqui reclamou de falta de som. Pode ser que seja só o seu computador, tá bom? Pode falar. Aconselharam você a sair e entrar de novo na aula que deve solucionar os problemas. Pode falar, Mirza. É, é de outro. Exatamente. A gente vai ver isso com bastante propriedade aí mesmo, né? Vai ser porque agora o André Luiz está caminhando para as zonas mais espessas, que é o umbral médio. Ele está saindo do umbral fino, está saindo de uma colônia super organizada, com uma psicosfera de harmonia, toda organizadíssima, e ele agora está conhecendo essa região. Bastante difícil, a gente vai ver que eles vão ter dificuldade de volitação, porque a densidade desse local é tão grande que é difícil volitar. E a gente vai estar vendo isso. Então, o que eu não quero que vocês esqueçam é que umbral, ele é uma dimensão, ele é um estado de consciência. Os umbrais vão deixar de existir à medida em que a comunidade do planeta evoluir e nós vamos passar já estamos passando por esse processo, né, conforme o sermão profético de Nosso Senhor Jesus Cristo, que profetizou, né, que a Terra passaria futuramente por dois grandes momentos, um período de sofrimento e o outro de transformação, que é o mundo de regeneração que nós estamos aguardando. Nós já estamos nesse período de sofrimento. Começou assim com bastante intensidade, foi um marco para a gente, não quer dizer que já vinha, né? Já vinha, mas um marco de intensidade. Foi essa pandemia que está chegando aqui para a gente, que chegou, que ainda não foi embora, mas que, infelizmente, as autoridades, né, canetaram o não uso mais, aboliram o não uso das máscaras, como se a caneta evitasse com que a gente pegasse Covid. O brasileiro deve lembrar que essas exceções que as autoridades políticas abrem, elas sempre ocorrem em períodos de eleição. Até quando o brasileiro vai se esquecer disso, né? Em que a vontade do povo parece que prevalece, né? Mas que, na verdade, é tudo um engodo, né? A pandemia não acabou, eu sei que a gente tem que viver, mas a pandemia não acabou. Pan significa o tudo, tudo, né? Pandemia significa que todo um planeta está passando por uma situação dessa. E ele decidiu que aqui no Brasil acabou, então nós estamos à parte. Que delícia! Né? O estado do Rio, então, está à parte da pandemia. Eu não sei como eles conseguem isso. Devem ser assim com Jesus, né? Eu acho. Porque eles conseguem esses milagres em épocas de eleição, né? Tem eleição. Então, o brasileiro ele precisa se posicionar, pensar, analisar, porque é a nossa vida que a gente está falando. Um governo não pode determinar a nossa vida. Apesar de que a maioria das pessoas já estão fazendo o que quer, já não usam mais máscara mesmo, mas eu vou continuar usando, tá? Só para vocês saberem que eu vou continuar usando a minha máscara PFF2, que eu não estou afim de ter Covid, não. Não sei se vocês sabem, mas as sequelas são graves, são grandes. Nós que somos da área de saúde, nós recebemos dos nossos conselhos inúmeras cartilhas e informações que nós teremos durante 10 anos no nosso sistema de saúde sequelados de Covid. Então, para vocês verem, se fosse uma coisa à toa, né, já não ia ter 10 anos de sequelados. Se fosse, não. 10 anos de sequelado, não. Então, a gente precisa pensar que é tipo assim a poliomielite quando ela veio no Brasil, lembra? Que durante mais de 10 anos a gente teve sequelados de poliomielite. Vocês não sabem, mas eu sei. Eu tive a oportunidade, que eu já sou formada há mais de 25 anos, de atender pacientes com sequela de poliomielite. Hoje não se tem mais isso. Então, a gente entender que isso não é um vírus qualquer. É isso aí. As sequelas são para o resto da vida. Sequelas para o resto da vida. É isso aí, né? Então, a gente tem que compreender que
coisas têm gravidade, né? Tem gravidade. Que pena. É a briga de hoje, é a briga de hoje. Não mudamos nada, é a briga de hoje. Não mudamos nada, é a mesma briga hoje, século XXI. Eu acredito. E porque eu peguei um finalzinho, né, disso, já atendi paciente com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, há mais de 25 anos atrás, então. É isso que eu tenho que falar para você. Poliomielite, isso mesmo. Então é só para a gente relembrar a história, porque a história é escrita pelo homem, né? A Miriam está falando, mas também tivemos a talidomida, é isso aí, medicações que enfim, deixa para lá, né? Mas vamos lá. Tudo isso faz parte para a gente lembrar dos umbrais. Tudo isso faz parte. Não é para a gente ter medo de doença, não é para a gente ter medo de nada disso. Mas é para a gente fazer a nossa parte no contexto dessa grande família que se chama planeta Terra. Mundo de regeneração, a gente vai se ver, vai começar a se enxergar como irmãos. Então, muita coisa a gente vai deixar de fazer, não porque vai atingir a gente, mas para não atingir o outro, né? Porque a lei do amor vai começar a prevalecer na nossa vida. E aí a gente não vai se importar só com o nosso mundo interno. A gente vai se importar também se o outro vai estar bem, se o outro não corre risco. Esse é o mundo de regeneração, em que a gente se importa com o outro, de verdade, né? Então é isso que eu chamo a atenção de vocês. O nosso lema não é político, o lema do Espiritismo é a bandeira de Jesus, é viver os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, eles nos falam... Oi, Edith, caiu, né? Já estamos aí de novo. Os ensinamentos de Jesus dizem que a gente tem que amar o próximo, seja esse próximo quem for. Um próximo que eu goste, um próximo que eu não goste, um próximo com ideologias iguais às minhas ou diferente das minhas. É assim que os umbrais vão deixar de existir, quando o amor penetrar no nosso coração e for vivenciado. E aí os umbrais vão começar a deixar de existir. E aí o mundo de regeneração começa a acontecer, não vamos ter mais trevas, com certeza nem umbral grosso, até porque não vai ser um mundo que comporta mais expiações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde fala: há muitas moradas na casa de meu pai, no sentido macroscópico, né? Então, os planetas, quando eles alcançam uma outra categoria, eles vão ter características específicas. Por exemplo, o mundo de provas e expiações predomina o mal. Então, o egoísmo e o orgulho é o que impera. No mundo de regeneração, já começa a predominar o bem. Então, a lei de amor começa a se fazer presente nos nossos corações. A gente não briga com as pessoas por causa de ideologia. A gente respeita as pessoas ao máximo, preserva a vida dos outros, né? Não vai ser o capitalismo selvagem que vai determinar para a gente as coisas, mas sim a lei do amor que vai nos direcionar. Então, é só para a gente lembrar que essa é a nossa bandeira de verdade. A gente não pode se apartar disso. A gente pode ter as nossas crenças aqui na Terra, mas a gente não pode esquecer que a gente se intitula cristão. Então, a gente tem que se amar até com as diferenças. Inclusive com as diferenças. Porque são as diferenças que vão fazer com que a gente cresça. As diferenças despertam o crescimento na gente. Então é isso que a gente precisa pensar. Então os umbrais deixarão de existir um dia que as duas grandes chagas da humanidade deixarem de predominar na vida. Quais são as duas grandes chagas da humanidade? Está lá no Evangelho também, está lá também no Livro dos Espíritos. É o orgulho e o egoísmo. Então vamos seguir a André Luiz, que ele vai fazer uma visita ao umbral médio. Ele vai ficar estarrecido a princípio. Pois não sabia, as regiões inferiores entre nosso lar e os ciclos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação para os importantes rotas terrestres. Quer dizer, eles que são trabalhadores do bem, eles têm vias de comunicação que são protegidas, são trabalhadas para que aqueles trabalhadores que não podem volitar possam
se deslocar, olha a lei da caridade, né? Isso é caridade. Eu não posso volitar, mas eu não desfaço do trabalho do meu irmão, que não tem evolução suficiente para volitar, mas ele vai ter estradas para poder trabalhar também, para poder dar um pouco daquilo que ele já tem de bom dentro dele. Isso é lei de caridade, lei de amor, né? As vias de comunicações normais destinam-se a intercâmbio indispensável, quer dizer, intercâmbios normais, né? São aqueles que não podem volitar. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação, ou seja, aqueles também que vão reencarnar, devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Então, não só para os trabalhadores, mas aqueles que vão reencarnar, eles vão ter que, né, ir descendo de vibração, se adaptando, para chegar aqui, fazer a adaptação no lar e acontecer a reencarnação. Então, também a esses espíritos que já galgaram uma evolução melhor, eles vão se utilizar dessas estradas. Olha que interessante, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. É claro, né? Porque eles ficariam contaminados, seu perispírito ficaria encharcado daqueles fluidos deletérios, e a gente sabe que é o perispírito que vai, com a sua propriedade magnética e tudo mais, determinar os genes que são necessários para aquele reencarnante. Então, imagina um perispírito encharcado de energias deletérias, a pessoa viria com uma série de mazelas que não seriam justas, porque não condiziriam, não iriam condizer com o planejamento dele reencarnatório, com o nível evolutivo dele. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Então, eles devem tomar os caminhos que são mais difíceis. Os trabalhadores devem executar os caminhos mais difíceis. Como Jesus ensinou, vocês lembram a passagem da mulher samaritana? Quando Jesus foi visitar Samaria, ele entra pela Samaria numa parte desértica e vai até ao poço de Jacó, mostrando para a gente que reencarnar é isso simbolicamente. É passar pelo deserto da vida. Aqui embaixo, a gente passa pelo deserto, experimenta o orgulho e o egoísmo dos outros para que nós possamos trabalhar em nós o nosso orgulho e egoísmo. Então, passamos por essas provas e expiações, é como se fosse um deserto. O deserto é uma região de sofrimento, de dificuldade. Estar encarnado aqui no planeta nessa condição é viver períodos de dor e de sofrimento. Então, passamos pelo deserto, né, que representa a nossa vida de provas e expiações, até termos contato com algo que é diferente, com um poço, que é onde nós vamos saciar a nossa sede. Isso para aqueles que buscam um poço, né? Que Jesus oferecia para aquela samaritana uma água pura, né? Que ela nunca mais precisaria retornar àquele poço para matar a sua sede. Mas a água que ele oferecia para ela é a água do conhecimento das leis de Deus, nas quais, se ela bebesse e seguisse, ela nunca mais teria que passar pelos desertos ou ir buscar água para saciar as suas sedes, para aliviar os seus sofrimentos. Então é interessante essa passagem de João, né? Muito bonita essa passagem de João. Aliás, o evangelho de João ele é todo simbólico, né? Uma característica do evangelho dele. E aí eles estão ali, olha, eles estão volitando, né? Os três, e estão se distanciando da cidade, da colônia espiritual Nosso Lar, estão indo lá na direção de um posto de socorro, para lá que eles estão indo. E aqui acabou. Então nós vamos para o capítulo 14, que vai falar mais sobre essa viagem, tá bom? A gente falou da mulher samaritana, aqui está ela, ó. Aqui está Jesus, o nosso divino amigo, que a gente possa também beber dessa água que vai verdadeiramente nos aliviar de todos os sofrimentos da nossa vida. Se nós conseguirmos de verdade vivermos com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós evitaremos muitos males aqui na Terra. Então estão eles lá na viagem, vamos lá. Né? Oi, pode falar. Pode falar. Muito.
Aliás, nos nossos momentos de dor, quem nos alivia é Jesus. Pelo menos a mim, sim. Sim, sim, a imagem ajuda. Isso, ajuda. Como é bom, né? Verdade. Aí o André Luiz, ele começa a descrever como é que é a paisagem, né? Ele vai descrever para a gente como é que é essa região, essa dimensão. Então ele fala, o firmamento cobria-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos um enorme esforço para acompanhá-lo. Então eu fiquei imaginando assim que é uma comparação, né? Andar numa calçada é muito menos cansativo do que a gente andar dentro de uma água de piscina muito funda. Quem já andou em água de piscina sabe, né? Você tem a coluna de água que vai, né, dificultar o nosso deslocamento para andar. Tem a força de flutuação que nos empurra para cima, mas se deslocar na horizontal para a gente é difícil, porque a gente tem as paredes de águas que são elementos que têm uma certa densidade, a água tem densidade, diferente da densidade do ar. Então, eu estou andando na calçada, eu só tenho o ar como um obstáculo para eu andar, né? Andar dentro de um obstáculo vai estar relacionado às colunas de água, à densidade da água. Então a gente entende que mais ou menos era isso, né? Estavam volitando num lugar que a densidade era muito tranquila, que era nosso lar. Densidade pequena, não oferecia nenhuma resistência. Mas eles adentram numa dimensão cuja densidade é tão grosseira que para eles que não têm uma evolução suficiente, eles vão encontrar dificuldade. Não vão conseguir vencer essa barreira com dificuldade, né? E aí a gente vai começar a avaliar isso daí. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campos da Paz. Campos da Paz é um posto de socorro. Lembre-se que todo o campo de socorro eu botei nessas colunas ali abaixo, né? Campo da Paz localiza-se em pleno umbral, tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstra ter a pessoas e coisas deixadas na crosta. Neste posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. Muitos desses espíritos chegam ao núcleo de auxílio completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão inseridos. Muitos permanecem em estado de profundo sono. Então, todo posto de socorro está vinculado a uma colônia, tá? Então, o Campo da Paz está vinculado ao nosso lar. Não precisaremos ir até lá, todavia, descansaremos no posto de socorro, encontraremos ali os recursos indispensáveis. Então, eles estavam próximos e lá, então, eles iam encontrar, né, todo o núcleo de socorro possível. Ali embaixo eu coloquei outra nota, né? Os postos ou núcleo de auxílio estão situados nas esferas inferiores da região espiritual, né? De umbral fino, né? Representam um campus avançado de uma colônia espiritual. Então, eles estão sempre vinculados a uma colônia espiritual, tá? Um posto não está jogado ali por um acaso. Ele está vinculado a uma colônia na qual ele está prestando um serviço. Quer dizer, nosso lar está lá no umbral fino, mas existem companheiros que estão vinculados ao nosso lar que, pelo desregramento da vida que tiveram aqui na Terra, né, nessa dimensão de encarnados, eles tiveram que passar por essas regiões dos umbrais um período de tempo. Então, conclusão, não se preocupem, né? Desculpa o som alto e desagradável. Ah, sim, desculpa. Eles vão passar por esse umbral, mas vão ser acolhidos, né, em posto de socorro. Então, ali uma outra imagem e a gente vai continuar. Mas que é isso? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a atmosfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo
a influenciação mental da humanidade carnada. Então, olha só, o que nós construímos? Porque aquilo ali reflete o quê? Reflete a nossa condição mental. Os umbrais refletem a nossa condição mental e, por conseguinte, nosso nível de consciência. Olha que coisa, né? Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida de sombras fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos, né? Ele observou e não fique influenciado, siga, né? Neste momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz despendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me d'alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células de meu corpo espiritual, ou seja, do perispírito. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente, né? Ah lá, está a expressão de luz deles, né? E Aniceto vai explicar para eles, né? Só para a gente não esquecer as propriedades do perispírito, foi mexida no André Luiz e do Vicente na sensibilidade global e sensibilidade magnética. Portanto, o perispírito deles ficaram mais sensíveis a todo o pensamento que eles emitiam, a todas as formas de emoções que eles emitiam. E outra propriedade do perispírito é a luminosidade. Propriedade essa que eles acabaram de identificar neles e eles estão estarrecidos e agradecendo ao Pai, né? Só para a gente lembrar que quanto mais luz há num perispírito, mais ele retrata o nível de evolução. A propriedade, luminosidade ou de irradiação é diretamente proporcional ao nível de evolução espiritual daquele espírito. Espíritos com pouca evolução, o perispírito é opaco, não tem luz nenhuma, tá? Muito bem, meus amigos, Aniceto falando para eles. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos, aí eu não sei, eu comi, depois eu peço desculpas a vocês, né? Mas enfim, o que o perispírito do André Luiz e do Aniceto, né, tava me pedir, obrigada, depois eu ponho lá, obrigada. Eu comi um pedaço na hora de copiar. O perispírito deles estava retratando o amor, a misericórdia que eles estavam sentindo e o agradecimento a Deus por estar ali naquela oportunidade de serviço e aprendizado. Então, como o perispírito deles tinha sido mexido, logo mostraram esse deles. Olha que bonito, né? Então estava brotando dentro deles algo mais, né? Mas o espírito de serviço, de caridade, de amor estava começando a surgir. E eles, naquele instante, viram o perispírito deles, estava retratando isso. Então não tem como mentir na espiritualidade. Aqui embaixo a gente faz cara de bom samaritano, mas lá em cima, se a gente não foi bom samaritano, se a gente foi sacerdote ou levita, vai ficar na cara. Vai ficar na cara, né? Porque o perispírito vai retratar a nossa realidade. Então, né, um destaque para a gente. Aqueles que tiveram oportunidade de estarmos juntos estudando o livro Voltei, do irmão Jacó, né? Que foi um dos presidentes da FEB, né? A gente vai ver a dificuldade que ele encontra no plano espiritual, né? Ele foi um teórico e não um praticante do cristianismo. E aí, então, André Luiz, depois desse momento todo de alegria, de contentamento e de gratidão a Deus, né? Eles vão se deparar com isso daí que eu interroguei. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. Né? O frio é a ausência de calor, não sei se vocês sabem. Né? A gente mede os corpos pela ausência de calor. Então, um corpo está com pouco calor, ele está frio. O que predomina é o calor e não o frio. Né? Como a luz, ela afugenta as trevas, mas as trevas não afugentam a luz. Entenda isso. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que impera é o bem, não o mal.
A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematográfica terrestre. Picos altíssimos semelhavam-se vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios em países de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Bom, primeiramente, essa vegetação aí é ideoplastia, tá? Ideoplastia. Uma vegetação mirrada, sem viço, sem vida, expressando o estado íntimo daqueles espíritos que habitam ali. Mas a minha pergunta é, que aves horripilantes eram essas? Vocês têm ideia? Alguém tem ideia de que era? Leida não vale. De que eram essas aves horripilantes? Alguém tem ideia do que era isso? Espíritos, é zootropia. Essas aves aí não são pássaros. Nosso Senhor, Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, nosso Deus Jesus Cristo não vai botar aves, né, princípios inteligentes para essas regiões. E essas aves que nós estamos vendo aí são deformidades do perispírito denominada de zootropia, que tomam a forma animalescas. Então entenda, essas aves aí não são as aves de nosso lar, que lá sim são os princípios inteligentes dando sequência ao seu processo evolutivo em nosso lar, amealhando novas conquistas para quando voltar à dimensão terráquea, possam eles trazerem mais uma bagagem maior. Pode falar, Eduardo. Isso. Exatamente. Ali não é obra do Criador. O que ali se encontra são espíritos que, pela culpa, né, subjugados, pela sua própria culpa, pela sua consciência culpada de transgressão das leis de Deus, eles simplesmente processam uma malformação do perispírito e sofrem aquele processo de zootropia. Tá? Que bom, né? Então eu tô antenada, hein, o Eduardo? Então, gente, essas aves aí horripilantes são espíritos, são deformidades perispirituais que são denominadas de zootropia, tá bom? É. A culpa é o fator obsessivo, é a culpa. O pano de fundo da obsessão é a culpa. E o pano de fundo da culpa, não sei se vocês sabem, é o orgulho. Então, porque a gente acha que a gente é tão perfeito que a gente não podia ter errado. Mas a gente erra todos os dias, todas as horas. O importante é, diante do erro, a gente tomar as rédeas da responsabilidade, corrigi-lo e seguir. É isso que a gente precisa fazer. Um alerta que eu quero fazer a vocês, cuidado, no mundo que a gente ainda habita, existem ainda muitos espíritos encarnados mesmo, não é só desencarnados não, que trabalham com os nossos conteúdos de culpa. Cuidado com essas pessoas que querem sempre ameaçar vocês com alguma coisa assim subliminar, trabalhando com culpa. Se você não fizer isso, né? Que pena que você não vai fazer. Tipo assim, né? Tá perdendo uma oportunidade muito grande e aí você vai pro fogo do inferno. Subliminarmente é isso que a pessoa tá querendo dizer, né? Cuidado com essa gente que trabalha com culpa. Se afastem desse tipo de gente. Porque vê bem se Jesus, quando encontrou todos os enfermos que ele encontrou pelo caminho dele, vê se ele trabalhou com culpa. Não.
que Jesus falava? Tua fé, olha só, trabalhando com a nossa autoestima, tua fé te salvou. Volte e não tornes a pecar, ou seja, não tornes a errar para que o mal, você não venha sofrer de novo, porque você não precisa disso. Pode falar, Mirza. É, o pano de fundo de toda a culpa é o orgulho. Nem culpa e nem desculpa diante dos erros. Isso aí fala a psicologia transpessoal. Nem culpa nem desculpa diante dos erros. Porque a pessoa que se culpa, ela se chicoteia, ela vai se autoflagelar e vai se encarcerar. Então, uma pessoa encarcerada, ela não se liberta. Né? A pessoa que entra no processo de desculpa, ela empurra tudo para o colo dos outros. Então, ela não se responsabiliza de nada. Impossível a gente aqui no planeta de provas e expiações não ter uma parcela de responsabilidade. Principalmente nessa condição de espíritos imperfeitos que somos. Então, diante dos erros, nem culpa nem desculpa. Assume a sua parte, corrige e segue. É isso que a gente tem que fazer. Pode falar. Oi, Elisa, pode falar. Ou Miriam, não sei. Isso, isso. Não. A gente não deve entrar na culpa, a gente deve cair no arrependimento. O arrependimento é a tomada de consciência do erro errado, de uma situação errada, de um erro, né? Você, é praticar o bem. Agora, só uma parte. A grande maioria de nós tivemos oportunidade de se arrepender sim, mas a gente não pode esquecer que tem muitos espíritos aqui ainda reencarnados compulsoriamente. Então, o compulsório, ele não se arrependeu, ele reencarnou porque ele tinha que reencarnar. Né? Ainda temos isso aqui. Dias virão que não teremos mais isso, até porque não vai ser mais um planeta de expiações, só de provações. Então a gente tem que. Mas é verdade, a gente teve a oportunidade de se arrepender e fez um planejamento reencarnatório para dar certo, né? Porque todo planejamento reencarnatório é para tirar 10. Não existe planejamento reencarnatório, missão impossível, né? Mas é verdade. Então a gente tem que sacudir a poeira. Errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque é assim, errei hoje, vou errar amanhã. Mas uma outra coisa que eu vi da sua fala também, quando você falou que as religiões contribuíram, e as religiões ainda contribuem. Porque eu vejo que mesmo dentro do movimento espírita se trabalha ainda muito com culpa. Né? Não trabalha com aquele sentido de libertação. Né? É uma coisa muito séria. Né? A gente tem que entender que tudo que trabalha com culpa, ameaçando a gente, se a gente não fizer isso, não fizer aquilo, sai fora. Sai fora porque isso não é de Deus, não, gente. Sinceramente, isso não é de Deus, não. Não é. Nada, que é isso. Mais alguém ia falar, eu. Hein? Não, e nem da doutrina espírita. Eu me recordo,
Eu estou no movimento espírita há mais de 30 anos. Eu não estou dizendo para vocês que anos faz ninguém melhor, não, porque isso é uma palhaçada, né? Eu só estou falando o tempo para poder contar o que eu vou contar para vocês. Então, assim, porque tempo, às vezes a pessoa tem 30 anos de doutrina espírita, o outro só tem 3. Ele está mais praticante do que você. Então, eu só quero dizer que não é tempo. Tempo e qualidade são coisas diferentes, né? Quantidade e qualidade são coisas separadas. Então, assim, eu me lembro que há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, meus primórdios de tribuna, né, de falar em público, né, eu fui convidada para uma casa fazer uma palestra e eu falei que as leis de Deus eram misericordiosas, que mesmo as expiações, elas podiam ter seus atenuantes. O dirigente da casa nunca mais me chamou para falar nessa casa até hoje, ele deve estar me condenando na boca do inferno. Isso está escrito nas obras básicas. Né? Mas eu vi a cara dele quando eu falei isso, nossa, se ele pudesse, ele tinha agarrado em mim. Tipo assim, expiação, expiação, minha filha, tu tem que passar o terror até o final. Quer dizer, então, não vale a pena você ser bom, né? Porque, entenda, isso é pena de talião. Se você vai, né? E vai que vai, né? A gente entende que expiações também podem ter atenuantes. Expiações podem ter atenuantes. Isso está no livro Ação e Reação de André Luiz. Mês que vem, vou fazer uma palestra sobre resgates coletivos, tem outro nome, né? Resgates coletivos, né? Não sei se é isso, não. De vez em quando me faltam as palavras. Eu penso muito rápido, vou pensando em outra coisa e fora. Mas, enfim, eu vou falar sobre provações coletivas, tá? E eu vou falar sobre isso. Eu vou citar um caso até no livro Ação e Reação. Uma expiação foi atenuada. Então, a gente precisa entender que isso existe, né? Mas eu sei que eu nunca mais fui chamada só porque eu falei isso. Eu sei disso, eu vi na cara quando, né, a gente tem aquele feeling, né? Mas não tem livro pra isso não, entendeu? Os cães lá da caravana passa. Vamos seguir. Eu achei engraçado, né? A pessoa tá querendo reviver a Igreja Católica dentro do Espiritismo. Eu não, com muito respeito aos irmãos católicos, mas, né, não é assim. E aí nós vamos retratar a questão da humildade, né? Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se nas trevas das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Por quê? Porque humilha. Né? Se a gente tem uma evolução melhor do que outra pessoa, a gente não precisa mostrar isso, não. Mostrar isso é muita humilhação, é muita arrogância, né? Eu acho que a gente pode ser o que é sem precisar colocar ninguém lá embaixo. E é o que ele está fazendo ali. Ó. Diminui o seu brilho, né? Bastará que pensemos com vigor na necessidade dessa providência. Quer dizer, que imediatamente pensando, o perispírito deles que já foi trabalhado vai apagar um pouco dessa luminosidade. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. É o exibicionismo, né, do nosso século, né? As pessoas precisam tirar foto e botar no WhatsApp, Instagram e Facebook que estão felizes 24 horas. Eu não consigo conceber essa felicidade de 24 horas. Vocês me desculpem a sinceridade, nós moramos num planeta de provas e expiações. Aqui ninguém está feliz 24 horas, a não ser que seja um espírito missionário. Mas espíritos da minha categoria, que são espíritos imperfeitos, a gente sorri e chora o dia inteiro ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente está passando provas e expiações, não dá para sorrir o dia inteiro, não. Tem dia que a vida é dura para todo mundo. Né? Tem dia que a gente fala assim, para o mundo que eu quero descer. Vai procurar o pessoal da teoria da Terra plana para saber onde aborda e se jogar. Porque tem dia que a gente fala assim, não estou aguentando. Né? Então não tem como rir 24 horas. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não deve viver esse momento de exibicionismo, mostrar nada demais, viver com naturalidade, há momentos bons da nossa vida, há momentos ruins e tá tudo certo. Não estou dizendo para vocês postarem foto de vocês no Instagram chorando, berrando, não é isso não, gente. Estou mostrando para vocês que ninguém pode estar feliz 24 horas, que aqui não é dessa forma, não é dessa forma. Posto Socorro, Campo da Paz. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos, ao longe, um grande castelo iluminado. Olha aí a luz, em plenas trevas se faz a luz. Né? Porque a luz, ela é própria nossa, né? Da nossa, ela retrata, ela mostra a nossa luz, a nossa evolução interna. Aniceto fez um gesto significativo, com o indicador explicou. É um
dos postos de socorro de Campo da Paz. Então, tem vários, né? E pode falar. Não, posto de socorro. É o que está nas obras de André Luiz. Olha, eu vou verificar, sabe por quê? Porque eu vou te falar isso. Eu tirei isso até de uma apostila da FEB, mas eu posso ter me fugido, sabe? Pode ser que Campo da Paz seja também uma colônia e um posto de socorro, mas vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso em stand-by, fica como uma dívida minha para com vocês, e na próxima aula eu vou trazer isso e vou dar referência bibliográfica, porque eu não entendi dessa forma, mas eu cometo erros como qualquer pessoa. Então, obrigada por ter me dado esse sacode aí. Eu vou rever a bibliografia e vou trazer na próxima aula de novo, e inclusive a fonte bibliográfica. Se eu estiver errada, a gente vai ver isso, tá? Mas obrigada. Me cobre que eu vou trazer isso, tá? Eu não entendi dessa forma, mas eu posso estar errada, tá? E até entendo que o texto está falando, é um dos postos de socorro de Campos da Paz. Pode ser que Campo da Paz seja mais uma colônia. Eu vou verificar de novo e vou falar para vocês, tá? Lê para mim, lembra uma vez, nós ainda temos uns minutos, pode ler o parágrafo. Então é isso aí. De Campo da Paz, é um posto de socorro vinculado a Campos da Paz. Então tá bom, então já tá nesse livro. Então tá, então já está retratada a minha confusão. Então, esse posto de socorro faz parte de Campo da Paz, que é uma colônia, tá? É um posto que está vinculado. Obrigada, tá? Beleza, obrigada. Eu também cometo erros, tem que puxar mesmo. É para isso que vocês estão aqui. Para isso que vocês estão aqui. A hora que eu cometer, vocês têm que me parar mesmo. É para isso que a gente trabalha junto. É isso aí. Então, é isso aí. Tem que ajudar. Eu interpretei errado. Ótimo, obrigada. Fechou para todo mundo? Então, pronto. Vou ver se tem que mexer alguma coisa nos slides e vou mexer, mas acho que não, acho que vai dar, tá bom? Bom, eu terminei. Eu quero saber se vocês têm perguntas para fazer. Boa noite, Adriana. Pode falar. Eu, hum, naquilo que eu entendo, Adriana, foi naquele instante que eles puderam verdadeiramente passaram, né, um momento de evolução. Eu não posso dizer, eles não eram ruins, porque para estar em nosso lar, né, a pessoa tem que ter um mínimo de evolução. Ela não pode ser uma pessoa perversa. Então, algum nível de amor eles sempre tiveram. Mas eu acho que eles se compadeceram naquele ambiente. A luz que se fez decorre da evolução espiritual daqueles dois espíritos. Entenda isso. A luz não é em decorrência porque estava escuro e aí apareceu melhor a luz. Eu acho que naquele instante apenas a flora deles
com mais intensidade esse amor que eles agora passam a sentir, o sentimento de misericórdia por aquelas regiões existirem, naquele estado, que aquilo tudo que eles estavam vendo ali naquele instante. Então eu acho que esse sentimento de amor e de misericórdia fez com que então o perispírito deles apresentasse a luminosidade, porque a luminosidade decorre do processo evolutivo do espírito. Então eu vejo dessa forma, eu acho que naquele instante o coração deles despertaram para algo mais. Lembra que a sensibilidade deles foi tocada, foi melhorada? Fique à vontade, quem tem que trabalhar, gente, pode sair. Então eu acho assim, que naquele instante eles tiveram uma oportunidade eles se sensibilizaram mais do que eles já haviam sensibilizado. E aí, então, a luminosidade se apresentou para eles. Poderia ter se apresentado em qualquer outra ocasião, mas naquele instante ali ela se apresentou. Porque mesmo, por exemplo, dentro de uma colônia espiritual nosso lar, o perispírito pode se tornar luminoso também. A gente vê todas as tardes as preces das 6 horas, né, o governador do nosso lar, ele plasma um coração iluminado no momento do que a gente chama aqui na Terra de ângelos, né, a oração das 6 horas da tarde. Então, André Luiz apenas, naquele instante, talvez, conseguiu expressar, ele e o Vicente, de uma forma mais ostensiva, um sentimento de amor maior dentro deles surge. Eu vejo dessa forma. Eu não sei se alguém viu de outra forma. Foi, Adriana, ou não? Era isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode fazer, se eu souber. Não? Então, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, terminamos, tá? Nas próximas aulas daremos os outros capítulos. Então, vamos nos unir mais ainda em pensamentos, em sentimentos, rogar a Deus, nosso Pai de infinito amor, misericórdia, a Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão maior, nosso amigo, e aos nossos mentores que nos protegem, que nos guiam, na senda do bem, que possam sempre estar conosco, nos ajudando sempre nesse nosso processo de despertamento da nossa consciência. Nós agradecemos a esses espíritos que são tão abnegados, que nos amam de uma forma tão carinhosa, apesar de todas as nossas imperfeições, que não são poucas. A nossa gratidão por esse momento, por esses sentimentos, por essa ajuda incondicional, por esse amor, que sabemos que ainda não somos totalmente dignos de tanto carinho e afeto. Mas já agradecemos porque sabemos que sem esses espíritos mais evoluídos e abnegados, a nossa vida seria muito difícil, os nossos momentos de dor seriam muito maior. Então, gratidão aos nossos mentores, a esses espíritos abnegados que sempre nos acompanham com muito amor. E rogamos também por todo o planeta Terra, pela nossa cidade tão castigada por essa catástrofe, pelos governantes, administradores públicos, que em geral fecham seu coração, não tomando as devidas providências para salvaguardar aqueles irmãos que possuem menos posses, menos bens físicos, né? Menos riquezas materiais. Menos riquezas, né, materiais. A nossa gratidão por esse momento e o nosso pedido de ajuda, de socorro pela nossa cidade, pela Ucrânia, pela Rússia e todos os países que ainda têm conflitos de guerra. Que a nossa prece, unida a tantas outras, possa envolver esses lugares, levando um pouco de luz, de carinho, de lucidez para essas almas, no entendimento de que precisamos nos dar as mãos e largar as armas. Precisamos abdicar a nossa violência interna, a geradora de todas as guerras que existem no planeta. Gratidão eterna, que essa paz e esse amor prossigam entre nós, hoje, agora e para sempre. Obrigada a todos. Uma noite de paz, de luz.